Bom, galera, estamos de volta aqui. Lembrando que o tema do nosso programa de hoje é o seguinte: as coisas nas nossas vidas já estão determinadas ou pré-determinadas, ou será que elas vão acontecer à medida em que vivemos? Bom, Roberto, no primeiro bloco a gente já chegou à conclusão que, na verdade, elas já estão determinadas por Deus, porque Deus é o autor da história, não tem como fugir daquilo que ele determinou. E aí eu faço uma pergunta: se Deus realmente está no controle da história, é uma primeira coisa que eu quero perguntar. Por que é, então, que às vezes nós somos tão ansiosos? Né? Porque alguém pode estar pensando assim, essa discussão aí que eles estão tendo hoje não tem reflexão nenhuma na prática. Tem sim. Dependendo daquilo que você acredita, meu amigo, você pode ter certeza que a forma como você vive vai depender disso. Às vezes a gente acha que discussões teóricas não têm repercussão na prática, mas vocês vão ver que essa discussão aqui do programa de hoje, ela tem repercussão na prática sim. Então eu te pergunto, por que é que se Deus está no controle de todas as coisas, por que nós às vezes somos tão ansiosos? Rapaz, ficamos tão assim, né? Eu vou ter que apelar para a história. Eu acho que com o advento do humanismo, as pessoas começaram a olhar muito para dentro de si mesmas. E aí hoje a gente culmina em coisas do tipo, eu tô com uma pequena dor de cabeça, então em vez de dormir para descansar, não, eu tomo um analgésico e continuo lá forçando a barra. Eu preciso continuar fazendo as minhas coisas, então eu vou lá, tomo café, tomo um estimulante qualquer, um guaraná, e vou seguindo a vida nesse ritmo de frenesi maluco. Sendo que eu não posso sofrer. Por mais que eu esteja me empurrando até o limite, eu não posso sofrer. Então, para isso eu tenho que ter médico, para isso eu tenho que ter a melhor casa, para isso eu tenho que ter o melhor carro, para isso a minha namorada tem que ser a mais bonita, porque eu não quero sofrer, eu não quero ninguém olhando para mim e me acusando de qualquer coisa. Eu quero evitar o sofrimento a qualquer custo, do ponto de vista humanista. E não é exatamente isso que Deus coloca para a gente. Porque Jesus fala, no mundo tereis aflições, e outras coisas desse tipo. Mas veja bem, além dessa questão do sofrimento, a gente, como cristão, a gente tem que entender também que algumas coisas elas não são geradas na bonança. No caso de José, por exemplo, vai dizer que José gostou de ficar preso lá e passar por tudo aquilo, ser jogado no poço, ser vendido como escravo, para poder chegar a governador do Egito. Se disser para mim que ele gostou disso, eu duvido. E aí, em algumas situações que acontecem na vida, como o exemplo da autora de um livro que eu estou lendo sobre o Ministério de Dança, ela conta o seguinte, que ela nasceu para dançar e ela tinha plena convicção disso. Mas por conta de um problema de saúde, ela teve que ficar afastada do ministério, e o médico falou para ela, ou você se afasta um pouco, dá um tempo, ou você nunca mais vai poder fazer dança nenhuma. Aí ela ficou triste com aquele negócio e ficou questionando, Deus, mas como é que eu vou contornar essa situação? E aí ela vai conversar com uma amiga e a amiga diz para ela assim, olha, administra essa prisão que Deus vai te honrar. E foi dito e feito. Então, durante esse tempo que ela ficou em tratamento médico, ela escreveu um livro, muito bom por sinal. Depois a gente faz a propaganda aqui do título do livro exato, do nome da autora. Mas que ela, se não tivesse passado por aquele período, aquele mestrado em História da Religião, na manifestação das danças no culto, jamais teria sido publicado. E é um negócio que pode abençoar a vida de muita gente. É interessante porque, assim, pelo que eu estou entendendo, você fez uma associação até sociológica de alguns dos resultados das nossas ansiedades, né? Porque, realmente, do ponto de vista sociológico, a gente vê que as nossas ansiedades elas são fruto exatamente dessas nossas incertezas em relação ao futuro, como você mesmo disse, colocou algumas coisas aqui. A gente não sabe nem o que vai acontecer. Pô, a gente está aqui agora, mas daqui a um minuto pode acontecer uma tragédia, esse prédio cair. Então a gente naturalmente vai ficando ansioso. Agora, é claro, tem também um aspecto teológico nisso? Tem, que foi a questão da queda. Eu acho que quando Adão estava lá no Jardim do Éden com Eva, eles não viviam muito ansiosos, né? Tem um aspecto da queda que foi um aspecto teológico. O homem, quando se separou de Deus, ele perdeu aquela comunhão que ele tinha, então essa ansiedade ela vai ser constante. Agora, o que a gente tira de prático disso? É o seguinte, como cristãos, quanto mais nós aprendermos a descansar em Deus, então, menos ansiosos nós seremos. Inclusive o texto do vídeo que a gente viu no começo, que passou na primeira parte, do texto de Eclesiastes, vai falar isso, olha, tudo que você fizer sobre a face debaixo do sol é vaidade. Então, se aquilo é o melhor, se é o tempo mais adequado, olha, é vaidade de vaidade. Então, a gente não tem, às vezes, consciência de que tudo é vaidade. A gente acha que a coisa A é mais importante do que a B, a gente começa a achar que pessoas são insubstituíveis, aí a gente começa a fazer sacrifícios que às vezes são desnecessários.
Exatamente. E o problema é o seguinte. Galera, foi meu relógio aqui, tá aqui, tudo bem. E o problema é que se a gente para pra pensar, por causa dessas coisas, da gente não se aperceber para aquilo que realmente é vaidade na vida, muitas vezes a gente deixa de viver o dia de hoje, que é o dia que a gente tem. É aquilo que Jesus falou lá em Mateus 6,34. Olha, não se preocupem com o dia de amanhã. O dia de hoje dará conta de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então a gente tem que viver o dia de hoje, gente. Saber que Deus está no controle. Jesus falou, olha, por que vocês andam ansiosos com aquilo que vocês têm que beber, que vocês vão comer, que vocês vão vestir? Deus já sabe quais são as necessidades de vocês. Então, quanto mais nós aprendemos a descansar em Deus, você pode saber que menos aflitos nós seremos, menos ansiosos nós seremos. Isso aí, eu acho que você vai concordar comigo, né? Sim, eu concordo. Descansar em Deus e acreditar em Deus é diretamente proporcional aliás, inversamente proporcional ao nível de ansiedade que você vai ter na sua vida. Quanto mais você confia em Deus, menos ansiosos nós seremos. Esse foi o ensinamento de Jesus. Agora, Roberto, tem uma coisa aqui interessante ainda, que a gente vai discutir no tema. Tem duas questões. A primeira é o seguinte. Se já está tudo determinado, como a gente tá aceitando aqui essa ideia, por mais que a gente vá apanhar depois aí, mas a gente está aceitando a ideia de que já está tudo determinado, que Deus escreveu a história, que Deus já sabe quem é a mulher que você vai se casar, Deus já sabe quem é a mulher que eu vou me casar, eu espero que seja a Cris, que está me ouvindo agora. Então Deus já escreveu tudo ao longo da história. A gente o lugar que eu vou trabalhar, os filhos que eu vou ter, as perdas que nós vamos ter ao longo da nossa vida, que são uma coisa que a gente tem dificuldade de aceitar, inclusive as coisas ruins, né, como Jó. Em nenhum momento ficou desesperado, mas ele sabia que Deus estava no controle. Mas se Deus está no controle de tudo, já está tudo determinado, qual é a nossa responsabilidade diante da vida? Alguém pode perguntar isso. Então eu não tenho responsabilidade nenhuma diante da vida. A gente risca o fósforo assim, joga fogo e pergunta assim, e o livre-arbítrio? Tem ou não tem? Exatamente. É uma outra forma com que essa questão aparece. Aí a gente vai ter... Bom, eu tenho uma opinião. Eu acho o seguinte, amigo, sabe qual é a sua responsabilidade e ao mesmo tempo o seu ônus? É viver a vida. Viva a sua vida, você vai estar cumprindo o propósito de Deus. A sua responsabilidade, o seu ônus do qual você não vai conseguir sair, é cumprir a vontade de Deus. Aí você fala assim, poxa, mas tem pessoas que têm uma vida tão ruim. Olha só o caso de Faraó. Deus fala lá que ele endureceu o coração de Faraó. Deus estava cumprindo o propósito de Deus, endurecendo o caso de Faraó. O coração de Faraó. Quer um caso mais fatídico? Que esse tá... Judas. Aí você fala assim, não, Judas cumpriu o propósito de Deus traindo Jesus. Eu não tenho nem dúvida. O propósito de Deus na vida de Judas é que ele entregasse o filho dele para morrer na cruz. Judas foi lá o dedo duro, mas era propósito de Deus. Então, eu acredito que a nossa responsabilidade, e ao mesmo tempo ônus, meu amigo, viva a sua vida, que você já vai estar fazendo a vontade de Deus. E procure aquilo que o Roberto falou. Quanto mais nós nos alinharmos, né, a vontade de Deus, mais a gente vai compreender. Agora, a gente não tá dando aval aqui pra ninguém fazer asneira, né, Roberto? Sim, você tem que viver com responsabilidade. Com certeza. Né? Você não vai sair daqui joselitando, o cara, o Duarte falou que tá tudo determinado, então eu vou pular na frente de um ônibus e o ônibus não vai me acertar. Eu ouso afirmar o seguinte, se Deus não quiser que você morra, ele vai fazer o ônibus voar, o ônibus vai explodir na sua frente e não vai te acertar. Agora, quem sabe... não vai ser essa forma que Deus vai escolher para te levar também. Então nem faça o teste, meu amigo. Porque Deus também... Veja bem, você é criatura, você é a imagem e semelhança de Deus, você tem que ter um mínimo de inteligência. É exatamente. Você sabe que determinadas coisas vão acontecer, a menos que seja um propósito muito especial de Deus, assim, que a gente conhece pouquíssimos relatos na história. E é interessante que isso que o Roberto falou, gente, é fundamental. A forma que Deus utiliza para cumprir a vontade deles nas nossas vidas, gente, olha, é a razão. Deus usa porque nós somos seres racionais. Não quero polemizar aqui e dizer que eu não acredito em revelação, em profecia, não vamos entrar nesse mérito. Mas, acima de tudo, gente, mais importante do que, vamos conhecer a vontade de Deus com o profeta, na reunião do profeta, meu amigo, usa isso aqui, você não tem o Espírito Santo, você não tem a razão. É aqui que Deus vai utilizar para falar. Deus, né? Aí eu penso, então senão eu vou sair fazendo besteira. Não, Deus usa a sua razão. Pois é, aí então, nessa questão da responsabilidade, por mais que a gente ache que todas as coisas são possíveis, se você trouxer de volta esse que Deus determinou todas as coisas, fica muito fácil de ver isso se você pensar no seguinte, Isaías diz que Cristo não teria nenhum dos seus ossos quebrados, como de fato não teve. Agora, para nós, pessoas, humanamente falando, pessoas presas no tempo cronológico, a gente sabe que é muito factível uma pessoa chegar na outra com um porrete, descer-lhe a cacetada e quebrar quantos ossos ele conseguir. Mas
não teria o osso quebrado. Mas não teve o osso quebrado. Agora... Porque Deus escreveu assim, não é que, não é possível. Não, possível... Possibilidade possível não. era, A mas nossa como a gente mente conhece, é fértil. Como a gente conhece o gabarito, a gente sabe que nenhum osso foi quebrado porque a profecia precisava ser cumprida. Então é nesse aspecto que as coisas estão determinadas. Não é que, se Deus determinou, então quer dizer que vai ser do jeito que eu estou imaginando. Peraí. Eu não sou Deus. O jeito que Deus imaginou tá lá com ele na glória, tá em todos os lugares da presença dele. E aí, Roberto, já nosso aí é por isso que aquele negócio do vidente não dá certo. Não, com certeza. Entendeu? Se o cabra chegou pra você e disse que vai ser daquele jeito, peraí, ele não é Deus. Então ele tá no máximo, eu diria, especulando sobre o que vai acontecer na sua vida. É interessante porque tem até uma... já vai eu implicar com o Ministério de Louvor, eles vão me pegar, mas tudo bem. Tem uma música, tem uma música aí que eles cantam, né? Que diz assim, que a gente vai vivendo e a gente está escrevendo a história de Deus. Bom, essa música tem que ser interpretada com cuidado, né? Se você entende que você está escrevendo a história de Deus à medida que você vai vivendo de acordo com o que ele determinou, aí beleza. Agora, se você acha, meu amigo, que a gente já vai até entrar em outro ponto, que, por exemplo, né, se você acha que você vai com as suas escolhas escrevendo a história de Deus, meu amigo, Deus é que é o criador, você é a criatura. Eu vou dizer uma coisa agora que talvez até choque o pessoal, vão até querer nos matar depois, mas a gente vai entrar com segurança aqui na igreja. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. A sua oração não vai mudar as coisas se ela não estiver em estreita ligação com a vontade de Deus. A oração não muda as coisas que já foram determinadas por Deus. Tem gente que acha que vai orar, que vai jejuar, que vai arregaçar o coração, que vai fazer jejum de 30 semanas de Daniel, de José, Meu amigo, não vai acontecer nada. Ao passo que às vezes uma pessoa com oração simples faz tudo acontecer. Aí você diz, não, quer dizer que é a oração da pessoa que mudou? Não é isso. É porque, na verdade, os planos de Deus já estão escritos, estão determinados. Agora, quanto mais, é o que você falou no começo, quanto mais nós nos alinharmos a Deus, mais as nossas orações serão reflexo daquilo que é a vontade dele. Pois é por conta desse tipo de interpretação, de que, eu vou orar e tudo vai mudar. Não, peraí, mas Tiago diz o seguinte, olha, você ora e não recebe porque você pede mal. E o próprio Tiago diz o seguinte, a oração do justo, alguém pode querer usar esse texto, mas peraí, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amigo, a oração do justo, e quem é o justo se não uma pessoa que está bem alinhada com Deus? Aí outro exemplo que as pessoas vão querer usar é o seguinte, e o de Ezequias lá, é o rei, né, Ezequias, que orou e o profeta voltou dizendo que Deus tinha se arrependido e que não ia mais matar ele. Não foi isso, meu amigo. Deus jamais quis matar Ezequias. Deus queria que Ezequias colocasse a casa dele em ordem. Basta você ler o texto que você vai entender isso. Então, meu amigo, olha, não estou dizendo que você não tem que orar mais, ore. Agora, busque ter comunhão com Deus, porque a sua oração vai ser um reflexo da vontade de Deus. Você não vai ficar orar e ficar metendo murro em ponta de faca. Mas aí Jesus também fala lá, tudo quanto pedis no meu nome... Sim, agora Jesus diz o seguinte... As pessoas não leem, mas está lá em João, acho que é 14. Se as minhas palavras estiverem em vós... Tá vendo a questão do alinhamento? Do alinhamento, tá lá em João 14. Pode dizer, se as palavras de Jesus estiverem em nós, aí sim, tudo que nós pedimos, nós recebemos. Mas por quê? Porque aí existe o alinhamento. Né? Mas, de qualquer forma, Roberto, nosso tempo ali já até estourou, a gente já vai acabar agora. Vamos só para as considerações finais aqui, gente. A gente sabe que é um assunto muito polêmico, só que o nosso objetivo aqui é só levantar a bola. Vocês que vão pensando aí também. A gente não vai exaurir um tema desse nunca num programa tão curto. Né? Então você já pode fazer suas considerações aí. As minhas considerações finais para quem está tentando confiar mais em Deus, tenta gerenciar o estresse que isso causa na nossa vida moderna, essa questão da gente não ver muito claramente essa questão da determinação de Deus, dos propósitos dele. Tenta escrever tudo aquilo que você quer fazer na sua vida, olha lá para aquela lista enorme, vai olhar assim, vaidade, e tenta entender que orando, conhecendo melhor a vontade de Deus para aquilo que quer dizer, conhecendo melhor os planos de Deus para você, que já estão determinados, você certamente vai viver melhor, vai viver mais tranquilo, vai confiar mais em Deus e vai poder olhar para os lírios dos campos e dizer assim, Deus fez esse lírio tão bonitinho aqui, ele cuida de mim também, vai dar tudo certo. Bom, galera, eu alinhando com o Robertão aqui também, faço minhas palavras dele, só acrescentaria o seguinte, então, viva a vida com toda a intensidade que você puder, sabendo que o Deus que cuida de você, ele está no controle de todas as coisas. E como Paulo disse lá aos Romanos, todas as coisas ocorrem
conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, por mais que seja triste, às vezes nós temos perda de parentes, às vezes nós passamos por certos fracassos nas nossas vidas, que nós pensamos, poxa, por quê? Por quê? Mas saiba que Deus está no controle de tudo. Deus nos ama e Ele sempre, sempre vai estar no controle de tudo. Beleza? Vamos viver e aproveitar a vida. Falou, galera. Até Falou, o próximo galera. programa. Até o próximo.